Boa noite, pessoal. Bárbara, que bom te ver aqui. Meu amigo, saudades de você. Ó, essa semana a gente se encontra, hein? Saudades. Sirlene, seja bem-vinda. Olá! Boa Deu noite, certo, né, Lu. André? Tudo bem? Certinho, tudo Gente, funcionou. mas é um prazer ter o André, porque eu falo que. Ô, Juliano! Mandei agora o Juliano. Você lembra dele, né, André? O Juliano Lembro, Rocha, que formou com o Marcelo. até Cris, bom que eu seja vou, bem-vinda. vou segui-lo. Gente, eu falo que essa live nem é de dentista. Durval, seja bem-vindo. Fabrício, eu falo que é de amigos, né, André? Nesse calor que está fazendo, né? Não sei se pelo país todo. Oh, Parece que sim, né? Só no sul sim! que não. Gente, olha só. Eu falo assim que já tem um tempinho que eu tô atrás do André. Graças a Deus ele tá com a agenda lotada de lives aí pela plataforma da ITI, né, André? Gente, Sim, da Strauma. da Strauma. Então, assim, eu falo que foi assim, já estava no meu, na minha lista. Eu falava, André, esse é o próximo, não, minha agenda. Agora deu certo e eu quero que vocês sejam bem-vindos, que é um assunto que a gente vai falar que para nós parece simples, mas tem muitas dúvidas. Eu estava falando com o André ontem, quando a gente estava conversando sobre o tema. São coisas que os pacientes sempre perguntam e ficam em dúvida. Eu falei assim, André, vamos bater um bate-papo sobre implantes. E E antes de falar para vocês, eu vou falar um pouquinho do currículo do André. E eu quero, meus amigos, dentistas, pacientes, que vocês convidam outras pessoas para essa live. Manda esse aviãozinho aí, Juliano, Tia Rose, Alessandra, Bárbara. Envia aí para todo mundo que quer saber mais um pouquinho, que já tem implante ou que tem curiosidade, que realmente vai ser um assunto que nós vamos tirar muitas dúvidas. André, vou falar só um pouquinho de você e aí você já se apresenta. então, Gente, o fechou. André, nós formamos juntos há 20 anos atrás, então nós temos uma história de amizade. Eu falo que mesmo na nossa turma, que era enorme, ele era de uma turma de 30, eu era de outra, mas o que mais nos uniu foi o meu marido ser um melhor amigo do André. E eu falo que foi uma fase que ele nos ajudou muito, né, André? Eu- tanto é que foi padrinho do nosso casamento, gente, porque eu falo que ele foi a principal e chave para nós casarmos. André, falei forte, hein? Né, Olha, Marcelo? Você tá aí, né? olha, é isso. Fiquei até emocionado Não, aqui. gente, mas é sério. Mas é sério, você não sabe o tanto que eu considero você pela pessoa, pelo coração, pelo profissionalismo, e eu vejo você crescendo a cada dia. Eu falo que nós começamos do zero, e se não fosse o André, meu marido não tinha mudado o papagaio, falou: não, cara, pode vir. Não foi, André? Foi. Travou um pouquinho, mas eu acho que você estava falando dele, do Marcelo ter vindo para Goiânia, assim que a gente Isso, formou, não foi? de você ter aberto as portas, eu falo que cachorro, papagaio, falou assim, Marcelo, vem que eu te dou apoio, né? E assim, gente, é muitos anos de amizade. E eu vou falar um pouquinho do André, que hoje ele tem mestrado, professor de cursos de prótese, de especialização de implante, é speaker da Strauma, da ITI, e sempre eu falo que é uma pessoa que eu sempre posso contar para tirar dúvidas. Quando tem algum grupo, ele me chama, algum curso, ele me chama. Então, eu vejo você, André, como parceiro mesmo e amigo. Agora você vai falar um Obrigado, Lu. pouquinho. Obrigado, Lu. Juliano, Obrigado pelas palavras. Realmente é assim, né? 21 anos já, na verdade, né? De 21 anos. história. Casou com meu grande amigo, com Marcelo, uma pessoa que eu gosto muito, você. Acabei tendo o prazer de estar mais próximo da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, que eu gosto bastante. Considero hoje como se fosse da família também.
E é um prazer, realmente, a gente está tentando marcar essa live já faz algum tempo, né? Mas não foi Já. só por minha causa, não. Sua agenda também estava bem cheia de lives, né? E Ai, vamos bater gente. um papo hoje. Queria cumprimentar todo mundo, o pessoal que está entrando. É um prazer tê-los aqui com a gente. A gente vai fazer um bate-papo mais descontraído hoje. Eu conversei com ele, né? A gente chegou a essa conclusão. Tentar tirar algumas dúvidas, interagir com todo mundo. Lembrando que vão ter muitas pessoas que não são dentistas, né? Tentar usar uma linguagem para todo mundo conseguir entender. E se alguém tiver alguma dúvida, não estiver entendendo direitinho o que a gente está conversando, faça as perguntas, participem, que vai ser um prazer a gente responder. Lu, obrigado de novo. É um prazer estar aqui com você. E vamos começar esse bate-papo. André, foi engraçado que quando eu mandei o nosso post para minha mãe, ela, meu Deus, o André já tá de cabelo branco. Gente, é porque, pensa, os nossos pais que são muito amigos, o meu pai era assim, amicíssimo do pai do André, porque eles eram a mesma profissão. E quando encontraram as famílias, parecia assim. E aí meu pai, nossa, mas o André já tá assim. Eu falei, gente, o tempo passa, viu? Nós estamos envelhecendo. E cabelo branco é sinal de maturidade, né? Não, e cabelo branco eu já tenho desde a faculdade, né? Agora só deu uma caprichada. É verdade, é verdade. Gente, olha só, o assunto é Tô implantes, velho mas não, Karine. Tô velho não. eu vou estar Um experiente. abraço, querida. Henrique, Saudade de nosso você. companheiro, estamos aí. Então, gente, vamos começar falando de implante. Vamos lá. Aqui tem vários colegas, dentistas, profissionais, nossos colegas da faculdade, pessoas que nós amamos muito, mas nós queremos falar uma linguagem popular também, igual o André falou. Nós queremos fazer essa live para aquele paciente também que é leigo, que não entende. Então, a gente vai falar desde o básico até dicas importantes. E eu falei com o André, André, vamos começar do básico? Conta um pouquinho da história dos implantes, porque tem pacientes que acham que implante é muito novo. Ah, doutor, o implante surgiu agora. Ah, é muito novo. E não é, gente. Vocês não têm noção da história da implantodontia. E eu faço questão que o André comece essa historinha para nós aí. Opa, ótimo. Bom, na verdade, o implante como ciência, né, como comprovação científica de opção de tratamento, já tem há 55 anos, né? O primeiro paciente a receber implantes osseointegrados para fazer um tratamento odontológico e receber uma prótese foi em 1965. E na década de 50, o professor Branemark, que é médico, na verdade, ortopedista, ele estava fazendo uma pesquisa em relação a reconstruções ósseas, cicatrização em tíbia de coelho e instalou um artefato óptico, uma câmera, na tíbia dos coelhos e começou a fazer o trabalho analisando as células, o processo de cicatrização de feridas causadas na tíbia desses coelhos. E, para surpresa, quando ele foi remover essas cânulas, que terminou a pesquisa, coletaram todos os dados, ele foi remover essas cânulas, eles foram remover essas cânulas, isso foi na Suécia, na Universidade de Gotemburgo, o professor Branemark era da universidade, era professor da universidade, e foram remover essas cânulas e perceberam que não estavam conseguindo retirar, que a cânula tinha aderido ao osso. Foi a primeira expressão que ele usou. E ele ficou curioso, ele percebeu que não tinha reação inflamatória, que não tinha tido nenhum problema e achou que o material daquela cânula poderia ser biocompatível e não causar problemas nem processo de rejeição. É importante a gente lembrar que isso a gente está falando da descoberta da osseointegração, na verdade, não é dos implantes osseointegrados, é da osseointegração, que nada mais é do que a capacidade do titânio não ser rejeitado pelo organismo, vamos dizer assim, para os nossos pacientes entenderem, e ser incorporado o osso nesses implantes, aderir osso a esses implantes, para esses implantes ficarem estáveis. E por que eu fiz questão de frisar em relação a não causar nenhuma rejeição, nenhum processo inflamatório? Porque, na verdade, a substituição de dentes já ocorre desde antes de Jesus Cristo, né? Vários fósseis já foram encontrados e múmias no Egito
com artefatos no local de dentes. Então, o ser humano ele nunca conseguiu conviver direito com a falha dos seus dentes. E eu digo falha no questão estética mesmo, porque questão funcional eu acredito que não ajudava tanto assim, né? Há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Mas esteticamente incomodava. Então, e não... Além disso, várias alternativas para substituições de dentes com os princípios da implantodontia, não os princípios científicos que hoje norteiam o caminho da especialidade, da ciência, mas a substituição utilizando aparatos, estruturas para reter um dente, reter uma prótese, já vinha há muito tempo, com os implantes agulhados, implantes de Garbaccio, implantes superiostais, e todos esses implantes, todas essas alternativas que eram tentadas e desenvolvidas, causavam uma série de problemas. Então, os benefícios não eram maiores do que os problemas. Então, por isso, a gente norteia a implantodontia e estabelece a implantodontia como ciência a partir da osseointegração, que foi essa descoberta que eu falei para vocês na tíbia do coelho com o professor Branemark. Então, ele percebeu que aquela cânula de titânio tinha sido integrada ao osso, aderida, foi a palavra que ele utilizou, ao osso, e a partir daí ele incorporou dentistas na sua equipe e começou a pesquisar na própria Universidade de Gotemburgo a questão da osseointegração, que hoje é o que norteia e o que nos enche de orgulho, né? Eu costumo dizer que o professor Branemark é um dos meus ídolos e uma pessoa conseguir fazer o que ele fez para a humanidade deve ser bastante gratificante e bem iluminado, né? Um ser humano desse. Porque, na verdade, pessoal, eu falo assim, imagina, pode ser a mulher mais bonita do mundo, Gisele Bündchen, pode ser a mulher... Imagina sem o dente da frente. Porque quando a gente fala de implantes, nós pensamos muito assim, paciente desdentado, sem dente, dentadura. Agora imagina uma pessoa que usou dentadura a vida inteira, ela tem uma oportunidade de ter uma prótese fixa, sem cobrir céu de boca, sem perder o paladar, ela tendo segurança para mastigar. Então, assim, eu falo igual o André. Gente, quando a gente olha, eu lembro da gente ir no congresso na André, lá em São Paulo, e mostrava só a foto do Branemark lá atrás. Era uma emoção na plateia, porque nós somos muito gratos mesmo por ele, porque realmente ele, na época, as fotinhas era aquele velhinho, né? Aquela pessoa assim, mas com tanta sabedoria, e ele investiu nessa osseointegração. Hoje a gente sabe que o titânio, gente, você fraturou um braço, tudo, a boca, é tudo. O titânio é usado para tudo. E realmente ele é osseointegrado. Existe, como o professor falou, o André falou, essa osseointegração. Tanto é, André, que nós temos essa experiência da gente fazer um implante e quando nós vamos reabrir, ele tem osso, gente, que cobre em cima do implante, que você não acha. Você não acha o implante. Exatamente. Quando eu olho aquilo, André, eu tô falando sério, dá vontade de ajoelhar, agradecer a Deus. Gente, Deus é lindo demais. Ele é muito perfeito. Não tem como você olhar aquilo ali e falar que não é Deus. É Deus, gente, porque é tudo perfeito. Deus deu essa oportunidade para a gente realmente não ficar sem dente, porque imagina, o que acontece muito hoje nos consultórios, né, o André, é fratura de dente, dente da frente. Eu vou mostrar um caso do André lindo aqui. Gente, pode acontecer com qualquer um de nós, fraturar o dente da frente. E aí? Vai usar uma ponte? Vai usar, não é, André? Ainda mais agora, nessa época de pandemia, né? Não sei, tem muitos dentistas, muitos colegas aqui com a gente, o que está tendo de pessoas, de pacientes com fratura dental, estressados, pessoas estressadas com esse momento que a gente... Então, tá bem. Assim, às vezes apertamento, pacientes com trauma, paciente ansioso, que desconta tudo na boca. Eu falo assim, realmente. Gente, é uma história muito linda, sabe? E assim, e falando um pouquinho mais dos implantes, o André contou essa história linda. Então, não é recente, gente. Os implantes são usados desde lá da época dos egípcios, como ele falou na época de Jesus. Eles usavam dente de elefante, usavam qualquer artefato para substituir um dente. Então, gente, olha só. Agora vai uma pergunta assim que é...
desculpa te interrompê-lo, a Uhum. osseointegração ela já tem 55 anos, que é a utilização dos implantes como ciência e com um processo de desenvolvimento científico já há 55 anos. Eu lembro o evento de 40 anos da osseointegração que ocorreu aqui no Brasil em 2005, que foi um evento maravilhoso, né? A gente andando pelo, pelo auditório do evento e chineses, japoneses, alemães, todos presentes aqui no Brasil para comemorar esse momento que realmente Foi mesmo. marcou a odontologia. Gente, olha só. E quando a gente fala em implantes, por onde começar? Porque às vezes o paciente fala: e aí, meu dente quebrou, o que que eu devo fazer? André, nós temos um protocolo, ele como professor, ele fala muito isso para os alunos. Se chama planejamento, gente. Ele vai falar um pouquinho para vocês da importância da gente planejar a realização de um implante. Não é o paciente chegar no consultório, meu dente quebrou, doutor, e aí, eu quero fazer o implante agora. Sem uma radiografia, sem uma tomografia, sem um exame mais específico. Então, é mais fácil a gente fazer um provisório para o paciente ficar confortável e não ficar sem o dente, e a gente planejar o implante. Então, o André vai falar assim, para nós contar um pouquinho da historinha por onde nós começamos. Fala aí, André. Bom, para os pacientes especificamente falando, o implante não é uma alternativa simples de tratamento a ponto de você fazer sem nenhum planejamento, sem nenhuma ideia do que você deseja, o que você vai almejar lá na frente. Então, assim como todas as áreas e todas as especialidades da odontologia, o que ocorre, né, de maneira rápida e sem um planejamento muito excessivo são as emergências odontológicas que a gente precisa dar conforto e atender as necessidades do nosso paciente, não deixar nosso paciente sentir dor, não deixar nosso paciente com falha dental, desconfortável, sem conseguir mastigar. Então, nesse tipo de situação, aí sim a gente tem que criar situações, logicamente, sempre baseado em ciência, para resolver o problema dos nossos pacientes naquele momento. Mas tratamento definitivo, ele precisa de um planejamento. E no caso, para os nossos pacientes entenderem, a posição dos nossos implantes ela é determinada pela prótese que o implante vai receber, que o paciente vai receber lá na frente. O implante também, né? O implante, para quem não sabe, é o parafuso que é instalado dentro do osso e o que vem, o dente, é uma prótese. É uma prótese que pode ser de porcelana, pode ser de Olha acrílico, aí. exatamente, como ele usa, está mostrando aí para vocês. Então, essa posição do implante, aonde ele deve ficar em todas as suas direções, qual vai ser a prótese que a gente vai utilizar para resolver o caso daquele paciente, quais as necessidades estéticas do caso, quais as necessidades funcionais e, mais importante, o que nós vamos precisar reconstruir para termos a condição de fazer o implante da melhor maneira possível. Isso não pode ser uma decisão tomada sem uma dedicação de tempo, de estudo e de análise desse paciente. Então, a gente precisa de radiografias, a gente precisa de tomografias, conversar bem com o paciente, entender o que ele deseja, tentar explicar para ele da melhor maneira possível como vai ser o procedimento, se vai ser um procedimento curto, se vai ser um procedimento demorado, em todas as esferas, se a cirurgia irá demorar ou não, e se ele vai ter o resultado definitivo em curto, médio ou longo espaço de tempo. Então, tudo isso já é definido no planejamento. Então, os pacientes já vão entrar para realizar o tratamento já sabendo como vai ser todo o processo, em quanto tempo ele vai ter alta, qual é a situação, quais os processos de cirurgia que ele vai ter que passar, quais os processos de prótese. Então, primeiramente, esse planejamento ele é feito baseado na prótese e com análise dos exames para se determinar as questões cirúrgicas. Hoje é praticamente inadmissível se trabalhar pensando em implantodontia sem trabalhar com tomografias computadorizadas, porque uma ferramenta que não vai nos dar informações essenciais para a gente realizar o nosso diagnóstico e realizar o nosso plano de tratamento. E hoje acessível nas clínicas de radiologia pelo mundo todo, com ótimos aparelhos, com ótimas imagens, que nos fornece grande precisão e grande tranquilidade para realizar os nossos tratamentos. Olha, Natália, pode terminar, André.
Isso é fundamental que os pacientes entendam para não pensar que algumas coisas que a gente vê, que são verdades também, que o paciente vai sair do consultório em 24, 48, 72 horas com os dentes, já com o trabalho pronto, né? A gente vê muito por aí. Não é bem assim que funciona. Existem casos que podem acontecer assim, ainda mais com as tecnologias que nós temos hoje, mas não condiz com a maioria dos casos e a maior parte das necessidades dos nossos pacientes. Isso é fundamental que os nossos pacientes entendam. Gente, como eu falo em toda live, de todo tema que eu falo, eu vou falar uma coisa para vocês. O ser humano é único e nós temos que individualizar os casos. Não é porque a propaganda, o marketing, a televisão, o folder, o banner ou o outdoor falou que você vai sair com implante imediato na hora. Não é para todo mundo, não é para todo caso. E o André falou o exame, uma coisa muito importante da tomografia. Às vezes os pacientes querem economizar, falar, não, doutor, mas é tão caro. Eu falo assim, então não faça um implante. Porque a tomografia é o mínimo que a gente precisa, que é um exame tridimensional, 3D, porém, ela não me dá qualidade de osso para saber se o implante vai travar, entrar certinho, se o osso está esponjoso. Não tem como, ela me dá só uma prévia. A gente consegue ver algumas coisas ali pela tomografia, mas o travamento mesmo é na hora, né, André? Então, nós precisamos, a gente só consegue garantir um tratamento mais rápido na hora da cirurgia. E assim, a Natália falou uma coisa bem legal aí sobre a anamnese. Gente, hoje então é fundamental uma boa anamnese. Eu falo, mas não é boa não, é detalhada, sabe? Assim, hoje a gente sabe de alguns medicamentos que os pacientes tomam. Eu mesmo já tive experiência, o André sabe, a gente já fez esses casos juntos, que ele me ajudou, de pacientes que tomam remédios bifosfonatos que vão atrapalhar essa cicatrização. Então, assim, nós temos, né, André? Fala um pouquinho sobre isso também, André. Pela medicação específica do bifosfonato? Assim, para dar umas dicas para os dentistas que estão aí, porque, assim, às vezes a gente faz uma anamnese meio correndo e não pega aqueles detalhes do que o paciente está tomando. Hoje nós temos pacientes muito depressivos, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, pacientes que são tantas limitações que alguns específicos, eu vou falar que o André fale daquele que realmente é o que que a gente deve preocupar, né, André? Bom, Lu, na verdade, né, nós não somos implantodontistas, nós não somos protesistas, Furador de nós não osso. somos periodontistas, nós somos cirurgiões dentistas promotores de saúde. E a nossa importância na saúde, no quadro geral da sociedade como um todo, é muito grande. E a gente tem que ter noção disso. E tem que saber que a nossa responsabilidade exige isso da gente. Então, não existe a possibilidade de instalar somente um implante para fazer um dente, ou são 3, 4 implantes para fazer uma prótese. Na verdade, a gente está tratando um paciente como um todo. E isso exige cuidados e exige o nosso conhecimento da saúde geral daquele paciente para a gente fazer um procedimento o mais tranquilo, agradável e sem riscos para o nosso paciente. Porque a gente sabe que, quer queira, quer não, cirurgia exige um certo cuidado e exige responsabilidade, que a gente não pode. Eu lembro do nosso professor na universidade, do professor de exodontia, não, na verdade não foi o de exodontia, foi o de cirurgia, o Robson Abu, um grande professor que nós tivemos, que ele falava, nunca subestime uma cirurgia. E é verdade, a cirurgia, por mais simples que seja, e quando eu digo simples, pessoal, é dentro da nossa rotina, coisa que nós executamos e realizamos todos os dias, então automaticamente a gente tem uma facilidade maior para fazer o que a gente já tem uma curva de aprendizado, já passou por vários procedimentos daquele. E mesmo assim, toda cirurgia a gente tem que entrar concentrado, pensando no nosso paciente, pensando na saúde geral dele, e nada melhor do que a gente ter um bom planejamento e saber com quem a gente está lidando. Se o nosso paciente possui algumas doenças sistêmicas que podem comprometer o nosso resultado e ainda trazer um transtorno a nível de saúde geral para o nosso paciente. Então, a gente precisa saber disso. E uma das questões hoje é a questão do bifosfonato. O bifosfonato é uma medicação que é muito utilizada, principalmente em mulheres acima dos 45, 50 anos. Está em torno
dessa faixa etária, o consenso dos bifosfonatos, da osteonecrose causada por bifosfonatos do ano passado, mostra isso, mas já uma grande quantidade de mulheres em torno de 50 anos, 49, 48 anos, que já estão fazendo uso de reposições hormonais e, consequentemente, seguindo os critérios dos médicos que acreditam nesse tratamento, utilizando o bifosfonato. Eu digo acreditam, não é desvalorizando o profissional que acredita nisso, não, porque porque é uma medicação que ainda não é unanimidade, não é claro ainda na medicina o verdadeiro benefício do bifosfonato para resolver o problema de osteoporose e, consequentemente, de resolver o problema das mulheres acima dos 50 anos. E quando eu digo mulheres, é porque a maior parte dos pacientes que fazem a utilização desse medicamento são as mulheres, mas homens também utilizam. E o que o bifosfonato faz? O bifosfonato, ele atua, me desculpem agora, mas eu vou precisar falar alguma coisa mais científica e mais Técnica, específica, né? mais técnica. Ele atua acima dos osteoclastos, evitando a remodelação óssea. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que ele atua a nível do osteoclasto, o nosso organismo, a homeostasia do nosso organismo é tão perfeita que automaticamente o organismo vai fazer com que os osteoblasts diminuam a produção mineral. Então, agora, para os pacientes entenderem, o que acontece isso? Tem uma célula que produz osso e tem outra célula que reabsorve osso. Isso gera a parte esquelética do nosso organismo, vamos dizer assim. Essa medicação, ela atua na célula que reabsorve osso. Só que o ideal seria que ela, então, né, para quem tem problema de osteoporose, seria que ela diminuísse o processo de reabsorção, mas continuasse o processo de produção óssea. Mas não é assim que as coisas funcionam. O nosso organismo é muito perfeito. Então, a partir do momento que a gente atua na célula, nos osteoclastos, a nível de bloquear, diminuir o processo de reabsorção de osso, os osteoblastos também diminuem o processo de produção. Consequentemente, altera o metabolismo ósseo e diminui a irrigação. E o que isso tem a ver com nós dentistas? Isso pode nos causar em pacientes que estão fazendo uso dessa medicação há um longo tempo. Então, vocês precisam conversar isso muito bem conversado com os cirurgiões dentistas de vocês, com os médicos também, e principalmente com o cirurgião dentista, porque o índice de osteonecrose mandibular é muito grande em pacientes que fazem uso contínuo de bifosfonato a médio e longo prazo. Isso vai também da dose da medicação, então não vamos entrar muito em detalhe nisso aqui. E ele ainda fica, né, André? Por algum tempo, gente. Isso que é o pior. Fica, e a ciência não comprovou que vai parar de ter essa regulação causada pelo bifosfonato. Ainda não é comprovado na ciência que se você aguardar 1 ano, 2 anos, 10 anos, o seu metabolismo ósseo vai voltar a funcionar normalmente. Não é comprovado isso, ainda não temos dados para afirmarmos isso. E outra questão também fundamental é que é uma medicação que está sendo utilizada entre 15 a 20 anos. Então, é uma medicação muito nova, então nós estamos aprendendo muito em cima dessa medicação. E a discussão para nós da odontologia é porque o que ela causa para nós de problemas é muito grande, isso já está comprovado. Então, nós, cirurgiões dentistas, temos que ter cuidado na nossa anamnese, ter uma conversa bem franca com o nosso paciente, explicar para o nosso paciente do que a gente está falando, porque se você perguntar para o paciente que ele está tomando, se ele toma bifosfonato, a grande maioria não tem obrigação de saber. Tem que ir atrás do nome comercial, né, André? Nós, dentistas, vamos atrás dos nomes comerciais para a gente poder realmente... E de uma relação de medicamentos que aquele paciente toma, saber se faz uma reposição hormonal, que aí tudo isso já são indícios que pode ser que aquele paciente esteja fazendo uso da medicação. Olha só, o André vai dar uma dica muito preciosa para você que é dentista, implantodontista, vai fazer o implante. Tem um exame, gente, que a gente pode pedir para o paciente que está em uso ou que já usou, para saber o nível de reabsorção, de concentração no sangue, né, André? Aquele exame que a gente...
Pode falar, Fale pode um falar. pouquinho, pode falar um pouquinho sobre ele, dar essa dica aí para os colegas. A questão é que esse exame, é engraçado até você falar isso, todas as vezes que eu tinha algum paciente que fazia uso de bifosfonato, eu pedia esse exame para ficar mais tranquilo, apesar que a literatura não afirmava que nos daria uma tranquilidade de 100%. Hoje a gente já sabe que não dá uma tranquilidade de praticamente nada. Então, não tem comprovação Não tem científica garantia. que você fazer esse exame para observar se o metabolismo ósseo do paciente está funcionando normalmente, não vai te garantir que você não vai ter problema causado por bifosfonato com osteonecrose. Agora, Lu, eu esqueci, eu estou com o nome do exame aqui na cabeça. Exame sérico do metabolismo ósseo, mas as siglas eu acabei de esquecer aqui. Não Eu é não estou... CTX? É o CTX, Exame Sérico CTX, do é. Metabolismo Ósseo, exatamente, CTX. É o CTX. Uhum. Gente, Isso. eu falo, porque eu vou te falar uma coisa. Gente, meu professor está Fala, aí, Luiz. professor Luiz Coradá. Gente, foi meu professor de especialização de implante. Ele e o Como é que tá, meu Henrique. amigo? Tudo jóia? Tá Amanhã meu aí. Lakers Ó, vai ganhar do isso Miami, hein? mesmo. Gente, olha só, essa questão dos implantes é tão interessante. Eu falo porque é só a gente passando, né? Eu vou falar da minha experiência. Eu tive uma paciente que tomava o bifosfonato, só que eu vou te falar, a gente fala nomes comerciais, eu particularmente não sabia todos, passou despercebido, fiz o implante, realmente teve uma osteonecrose, e assim, é muito sério. Então, assim, eu falo que na época a gente pediu esse exame. Igual o André falou, o exame tinha dado normal. Ou seja, o exame não foi verdadeiro. Então, quando o exame deu normal, pensei, não, vai ser tranquilo, vai dar tudo certo. E não deu. Então, é bom também nós profissionais falarmos um pouco das nossas complicações, porque nós também erramos, nós também falhamos. Eu falo que não foi nem erro, foi assim, realmente a gente não saber, ter aquela malícia e confiar demais no exame, igual eu confiei demais nesse CTX. Eu falei, não, não vai dar nada. E saber que, igual o André falou, quando você vai nos artigos, não tem nada provando 100% que vai dar certo. Então, gente, realmente é algo que nós temos que estudar, dedicar. O André vai falar um pouquinho também das intercorrências que nós vamos entrar agora, que é um assunto que todo mundo está interessado. Muito, até o próprio paciente fala, mas da rejeição, explica um pouquinho das rejeições. E a gente vai falar um pouquinho também, né, André? Porque Só nós para jogamos limpo, gente. Nós somos implantodontistas que realmente o implante já deu rejeição, já acontece. É raro, mas acontece. Mas nós não podemos omitir essa informação para o paciente, que cria aquela expectativa alta, que vai dar tudo certo. Não é. A literatura mostra que existe uma taxa pequena, mas que ela existe. Não é verdade, André? Sim. Na verdade, só para finalizar a questão do bifosfonato, Ilusa, se você, uma dica para o cirurgião dentista, principalmente que ainda não teve essa experiência com pacientes utilizando essa medicação, se o seu paciente fizer o uso dessa medicação há um longo tempo, se fizer o uso de bifosfonato injetável principalmente, ou com uma dosagem mais excessiva, há pelo menos 2, 3 anos, o que você vai ter que fazer e entender é que se você intervir, você vai estar correndo risco. Só que nós, como promotores de saúde, existem situações que a gente vai precisar intervir, que a gente vai precisar ajudar e resolver o problema do nosso paciente. É para isso que a gente é cirurgião dentista. Então, pensem bem e avaliem todas as situações, mas não entrem com uma tranquilidade muito grande, principalmente mandíbula, devido à qualidade do osso, um osso mais cortical, é onde a gente tem mais probabilidade de ter esse problema. Em relação à rejeição, eu não uso nem muito o termo assim, rejeição, sabe, Lusa? Porque, na É verdade... porque os pacientes que falam, né? Assim, Isso, exatamente. Eu entendi o ponto que você puxou, por isso que eu já comecei dessa maneira. Os implantes, pessoal, para quem é os pacientes, no caso, eles são implantes de titânio, hoje tem outras ligas também,
implantes de zircônia, implantes com titânio e zircônia, uma liga, né, de titânio e zircônia. Então, existem algumas outras alternativas hoje. Mas existem pacientes que têm alergia ao titânio. Então, não é bem rejeição. Rejeição seria o nosso organismo não aceitar totalmente aquele implante, o implante não ser biocompatível com o nosso organismo. E, na verdade, isso não existe. O que existe o paciente pode vir a perder implantes por N motivos. Por exemplo, imperícia do dentista, utilização de produtos não adequados, paciente fumante, paciente que tem uma diabetes descontrolada, paciente com alteração sistêmica sanguínea e vários outros pacientes que têm problema de osteoporose muito avançada. O que a gente precisa explicar para vocês e o que os pacientes precisam entender é que nada disso que eu falei é uma contraindicação absoluta. Não é. Tem pacientes diabéticos que podem sim fazer os implantes. A grande maioria, aliás, vai poder fazer os implantes, desde que tenha certos cuidados. Paciente fumante pode fazer implante? Lógico que pode. Só que o índice de perda de implantes em pacientes fumantes é maior do que não fumantes. Então, cabe ao cirurgião dentista orientar, explicar e conversar com o paciente, explicar por que ele tem esse risco maior de perder os implantes. Osteoporose, a mesma coisa. Paciente osteoporótico, ele pode ter um índice maior de perda de implantes, mas ele não tem contraindicação na grande maioria dos casos. Então, tudo depende de planejamento e de uma conversa franca e baseada em ciência e em saúde do profissional com o seu paciente. Em relação ao índice de pacientes com alergia a titânio, é uma coisa que já está vindo uma discussão um pouco maior nesse sentido. André, tudo jóia, meu amigo? Como é que tá? É uma discussão que já está vindo mais nesse sentido agora, de uns 5 anos para cá, de realmente terem pacientes que são alérgicos ao titânio. Então, isso é um problema para esses pacientes serem reabilitados com implantes de titânio. Mas aí hoje já existem outras alternativas. Então, todos esses fatores podem levar, pacientes, vamos dizer assim, todos esses fatores podem levar à perda de implantes. Então, por isso que tem que existir um planejamento adequado, uma relação muito boa entre profissional e paciente, e que o profissional se utilize de grandes produtos confiáveis e saiba o que está fazendo, não entrar ainda numa situação em que não domine totalmente pelo bem do nosso paciente. Eu costumo dizer que as pessoas falam assim, vamos usar materiais nos nossos pacientes. Na verdade, não são materiais, são produtos que serão incorporados ao organismo daquele paciente e vão ficar ali, se Deus quiser ir ao nosso objetivo, para sempre. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso e saber que aquele implante, aquele parafuso de titânio que está sendo instalado no meu paciente vai fazer parte do organismo daquela pessoa dali para frente. E isso exige uma responsabilidade. O André, gente, olha só, nós pensamos da mesma forma nesse assunto que eu vou falar, mas a gente até conversou sobre isso quando a gente atendeu o meu pai, né, André, muitos anos atrás, mas eu vou falar para Nossa, vocês. muitos anos, né? O que eu coloquei na minha cabeça, eu queria muito que vocês colocassem. Atenda o seu paciente como se estivesse atendendo o seu pai. Coloque nele o que você colocaria no seu pai. Sabe por quê? Porque a gente tem mania de colocar as promoções o mais barato no paciente e quando você vai atender sua família, seu pai, seu marido, você vai lá naquela caixa, você quer comprar o melhor implante, você quer comprar o melhor osso. Então, gente, atenda o seu paciente como se você estivesse atendendo o seu pai. Porque a gente trabalha com um tipo de osso que é caríssimo, que é o melhor do mundo, que é o que tem mais pesquisa científica. Eu não posso me aventurar a colocar um biomaterial, que é um osso, que a gente chama que nem é do ser humano, né? Que é de outra espécie, num tratamento que a empresa surgiu agora, que não tem artigo científico, que não tem trabalhos em cima. Então, assim, desde a marca do implante, eu sei que nós não vendemos produtos, nós vendemos planejamento. Então, quando o paciente busca o nosso tratamento, eu até brinco com o paciente, eu falo, olha, se você quiser fazer um implante
furar uma furadeira que prega um prego na parede, você pode ir em qualquer profissional. Agora, se você está preocupado com biotipo gengival, que é com arcabouço, se você quer uma estética nesse implante, se você quer realmente que esse implante pareça natural, vai depender que nós façamos mais coisas, não é só um implante. Então, chega aqueles orçamentos lá na clínica, André, que não tem nada. Não tem enxerto conjuntivo, não tem preenchimento de osso, não tem nada. E o dente da frente. Aí eu falo, meu Deus, como assim? Já tem uma perda óssea, esse implante já está mostrando que esse dente está com a raiz. Não tem osso ali na vestibular. E aí compara os nossos preços, nossos valores. Ah, mas o doutor não falou nada. Eu falei assim, mas o que que acontece? Nós que entendemos dessa parte de periodontia, prótese, nós precisamos devolver para o paciente o que foi perdido. E já contar que ainda vai perder. Então, ou seja, além de devolver o que foi perdido, nós temos que dobrar o osso, dobrar o enxerto, pensando que vai ter uma reabsorção fisiológica, né, André? Vou Sim. mostrar um casinho do André lindo aqui para vocês entenderem que implante, gente, não é só parafuso e dente, não. Implante é muito mais do que isso. É estética rosa, estética branca, é estar compatível para uma pessoa olhar e falar, nossa, qual que é o dente natural? É muito gratificante, né, André, quando a gente tem isso, né? E nem sempre a gente consegue essa naturalidade total também, né, Ileusa? É Se for preciso, dentes recentes, perdas recentes, né? é Expliquei, quando a importante perda é que os recente, pacientes entendam a isso. chance é maior. Exatamente, existem hoje muitos produtos que vão nos ajudar, existem tecnologias que vão nos ajudar, mas nem sempre a gente vai conseguir a naturalidade em 100% dos casos. Isso é E preciso nem também podemos que o prometer, né, paciente tenha essa André? consciência. Exatamente, é preciso que o paciente tenha essa consciência, que às vezes o dente vai ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, menor nem tanto, né? Nem tanto problema, que a gente consegue resolver mais fácil. Agora, um dente um pouquinho maior às vezes acontece e as grandes reconstruções são necessárias para a gente tentar diminuir esses probleminhas que a gente pode vir a ter. E o mais importante não é nem o resultado imediato em termos de estética, o mais importante é a longevidade. A gente tem que Isso. oferecer função, tem que oferecer estética, tem que promover saúde e tem que garantir com tudo que a gente tem hoje na implantodontia, com a gama de informações científicas que a gente tem hoje, longevidade. É isso que a gente precisa. Logicamente, a longevidade ela depende de nós, cirurgiões dentistas, e do paciente, que vai ter vai ser um fator preponderante na manutenção da saúde dos seus dentes, dos seus implantes. Isso é fundamental. A higienização ela tem que ocorrer, tem que continuar. Eu falo isso porque já me perguntaram no consultório, até hoje me perguntam se implantes precisam de cuidados, se depois que colocar o implante não precisa mais escovar os dentes. Ainda tem esse tipo de pergunta. Não é assim. O implante exige até mais cuidados do cirurgião dentista em relação a realizar o tratamento, e mais cuidados do paciente em relação à higienização, à passagem de fio, a visitas periódicas no dentista, porque o implante ele é mais sensível e mais susceptível a ter problemas do que dente natural. Gente, olha só, por isso a importância de Milene, pelo tudo menos bem, uma querida? vez, Quanto tempo? muito, pelo menos uma vez por ano, você fazer a radiografia do implante que você fez, fazer esse acompanhamento com o seu dentista e limpeza, gente. O André falou, principalmente quando a gente faz protocolo, pacientes que usam dentadura, que não eram acostumados a escovar os dentes, você vai fazer um protocolo, que é uma prótese parafusada, eu vou até mostrar aqui, eles acham que não tem que escovar, eles pensam assim, nossa, e agora? Então é mudar hábito, é voltar no dentista, é fazer as limpezas, porque nós temos muito comum hoje em dia a periimplantite, que é a doença gengival nos implantes, ao redor dos implantes, aliás. Então, o que que acontece? Acontece a perda óssea do mesmo jeito, acontece igual o dente natural, porque é a placa bacteriana, é o biofilme que está ali. Então, nós precisamos desse cuidado. E uma coisa que o André estava falando, que eu quero reforçar, quanto mais cedo, gente, vocês perderem um dente, mais sucesso nós vamos ter no tratamento. Tem pacientes que esperam 3, 4, 5 anos para reabilitar, aí vai fazer igual o André falou, os dentes vão ficar maiores, já teve perda óssea, já teve perda gengival. Então, assim, principalmente casos de fraturou,
Eu vou mostrar um caso lindo aqui que o André fez, e ele vai orientar, tá até de cabeça para baixo, André, mas você vai explicando aí direitinho. Um dente natural, tinha uma porcelana, né, André? Sim, só para finalizar também, Eliusa, é importante vocês entenderem que o Eliusa falou das próteses protocolo, higienização, tudo. Todos os tipos de próteses sobre implantes são possíveis de se realizar uma higienização correta. É importante vocês entenderem isso. É possível e tem que acontecer essa higienização correta. Existem maneiras diferentes de serem realizadas essas higienizações. A passagem de fio, o tipo de escova, mas existe sim alternativa e tem que existir, porque se não tiver como higienizar, nós vamos ter problemas. Então, vocês precisam fazer essa higienização. Esse era um caso de um colega, um excelente profissional, o Dr. Danilo Azevedo, que ele entrou em contato comigo. Essa paciente fez uma reabilitação com ele e o Danilo é um grande amigo, um grande profissional, foi meu aluno na prótese, na especialização de prótese e hoje dá aula junto com a gente, uma pessoa extremamente dedicada, com um amor gigantesco à odontologia. Então o Danilo fez essa reabilitação desse paciente e na região do dente 21, onde vocês estão vendo essa bolinha vermelha aí, pessoal, isso é uma fístula, é um ponto de drenagem de infecção que esse dente apresentava, tá certo? E não foi por fratura. Esse dente ele teve esse problema devido a um problema de tratamento endodôntico, de tratamento de canal. Tinha sido feito um tratamento, na hora de fazer o planejamento da reabilitação foi avaliado com endodontista, protesista, avaliaram o comprimento da raiz, avaliaram a estrutura, arcabouço, e perceberam que era viável tentar-se retratar esse canal, era viável tentar retratar esse canal e preservar esse dente. E assim foi feito. E algum tempo depois, se eu não me engano, em torno de 2 anos, essa paciente teve essa fístula. Como já tinha sido retratado o canal, já tinha tido essa dúvida na época se preservava ou não, foi decidido a extração do dente, foi decidido a condenação do elemento para poder instalação de implante imediato. Implante imediato no momento que você extrai o elemento dental, você já instala o implante e já faz o que é preciso ser feito para você manter esse arcabouço e preservar toda essa estrutura para ter um bom resultado. No caso aí, não foi feito somente o implante, foi feita a instalação do implante, a realização de enxerto ósseo e de enxerto gengival, pensando em longevidade, pensando em longo tempo. Por quê? Porque se não for feito todos esses processos de reconstruções de tecido ósseo, de tecido gengival, o que vai acontecer é que, com o passar do tempo, e aí, coisa de poucos anos, esse osso vai reabsorver e vai ter problemas estéticos, de acúmulo de alimento, dificuldade de higienização, e vai trazer transtornos para o nosso paciente. Então, é preciso que isso seja realizado para que tenha longevidade e estabilidade do caso a médio e longo prazo. Então, foi feita a extração, a instalação do implante, o enxerto ósseo, o enxerto gengival. São técnicas aí que foram utilizadas de sutura para manter esse tecido onde a gente desejava. Oi, Adriana, tudo bem? Como é que tá? E essa é uma foto com 13 dias após a realização da cirurgia. Essa paciente, ela mora nos Estados Unidos. Nós fizemos a cirurgia dela e ela precisou, a partir do momento que ela voltou para o Brasil com essa fístula para tratar, nós tínhamos pouquíssimo tempo, não me recordo agora, mas era questão de dias para a gente fazer o planejamento, ter uma anamnese bem feita, seguir tudo isso que a gente veio falando durante a live, fazer a cirurgia, conseguir ter um acompanhamento mínimo que fosse para remover a sutura e liberar a paciente para fazer uma viagem e ficar até 6 meses sem nos ver, porque ela só volta, essa cirurgia foi realizada em julho, ela só vai voltar em janeiro. Então, são 7 meses sem avaliar essa paciente. Mas, no 13º dia, ela iria embora no 14º. No 13º, nós fizemos a remoção da sutura, avaliamos o caso, revisamos, batemos na tecla dos cuidados que ela vai precisar ter, dos cuidados que ela precisa
ter não durante o período da cicatrização e com os cuidados de higienização de agora para frente. E ela vai voltar em janeiro para o doutor Danilo finalizar o caso, mas tenho conversado com ela pelo WhatsApp, ela me manda umas fotos. Graças a Deus, o tratamento está perfeito, está correndo tudo bem. Ficou lindo. Gente, olha só, reforçando que o André não fez o definitivo, tá? Esse é um provisório imediato, né, André? Até me perguntaram aí quanto tempo se coloca as lentes. Coloca, gente, quando der o prazo da osseointegração, que vai depender do implante, do osso, vai depender de alguns alguns itens, né, André? Nesse caso, você indicaria fazer a lente quando? A paciente. Foi até bom ter perguntado isso, porque, na verdade, o provisório é a lente, é a faceta do paciente. Usou o próprio dente. Usamos o próprio dente do paciente, no caso, não era um dente, era uma faceta, né? Mas exatamente usamos o próprio dente do paciente para confeccionar e desenvolver o provisório, para ela justamente não ter tanto problema estético durante esse período que ela iria ficar fora e para voltar até janeiro. O trabalho definitivo depende de cada caso, pessoal. Nesse caso, como a gente conseguiu manter essa arquitetura, como se tornou bem previsível o caso, principalmente depois dessa avaliação com 13 dias e o cuidado que a paciente está tendo, com 3, 4 meses nós já podemos partir para o processo de instalação da coroa. Tempo de osseointegração depende do sistema que está sendo trabalhado, mas não é o tempo da osseointegração, da união do osso com esse implante que vai ser mais importante nesse caso. O mais importante é a estabilização dos tecidos moles, estabilização da arquitetura, manter esse arcabouço de naturalidade, essa transição de dente para gengiva, transição de estética branca para estética rosa. E isso leva tempo. O mínimo é 3 meses. Isso leva tempo, é 3 meses. E eu vou ser bem sincero com vocês, é difícil o paciente conseguir aguardar e nos entender. Mas se eu pudesse ter controle sobre meus pacientes de 100%, porque a gente entende também o lado do paciente, o paciente às vezes mora em outro local, tem afazeres, tem obrigações profissionais, familiares e obrigações no dia a dia, então é difícil ter esse 100% de dedicação, nem sempre é possível, e a gente entende isso. Mas se eu pudesse controlar todos os meus casos para intervir após de 6 meses, pelo menos, de estabilidade de tecido mole, eu faria. Principalmente em casos de retratamento, em casos de implantes ligeiramente mal posicionados, mas isso vai ter que ser, no mínimo, outra live, porque aí é muito assunto para a gente discutir hoje. É verdade. E olha só, gente, eu vou dar só uma dica preciosa para vocês aqui, que nós que fazemos implantes, às vezes o paciente já chega com o implante instalado. Principalmente o André, que é protesista. E aí, quando o implante está muito mal posicionado, gente, não tem outra solução. Tem que remover o implante mesmo, né, André? Tem hora, gente, que não dá. Tem hora que você tem que remover o implante e fazer outro, porque não tem enxerto. Porque às vezes, André, não sei se lá no seu consultório é comum, chega aqueles implantes mal posicionados, tanto apicalmente, muito enterrado, né, mas na linguagem de vocês, quanto vestibularizado, e aí o profissional, outro colega indica para você fazer enxerto. Você fala, meu Deus, tem hora que não dá, gente. Às vezes a gente consegue resolver, né, mas não é 100% dos casos. Às vezes o implante não é garantido, né? Às vezes o implante está numa posição não ideal e não tem outra alternativa a não ser a explantação do implante. Não tem como, a remoção deste implante. Principalmente em dentes da frente, os dentes anteriores. Nós precisamos de um planejamento melhor, precisamos mesmo de ter todo esse conhecimento que o André falou da biologia do tecido, do tempo de cicatrização, porque não envolve só parafuso e osso, envolve gengiva. E olha só esse caso, gente, o que ficou mais lindo é a gengiva, ou seja, o implante está bem posicionado, ok, mas o que vai mostrar se o trabalho está esteticamente saudável vai ser a gengiva, porque se a gengiva está fina, se o biotipo é fino, vai ter lá na frente uma complicação, né, André? Se o paciente tem o
fenótipo, né, para tecido fino, a gente tem que alterar o fenótipo, tem que mudar o fenótipo. Então, é importante isso, o que você falou, ele usa para os pacientes entenderem que não é só questão de instalar o implante, uma coroa, não é só isso. Existem muitas questões a serem avaliadas, a serem realizadas para a gente conseguir ter um resultado interessante, mais próximo do natural, mais próximo da naturalidade e que tenha longevidade e estabilidade. Um implante mal posicionado, ele vai gerar uma série de transtornos que vai causar problemas para esse paciente lá na frente, principalmente em relação à sensibilidade. Por exemplo, região anterior, é igual você falou, comprometimento estético, mas região posterior, se não foi feita uma reconstrução adequada de tecido ósseo, de tecido gengival, o paciente vai ter dor, a escovação, vai ter dificuldade para higienizar, consequentemente ele não vai fazer a higienização direito e vai ter acúmulo de placa, acúmulo de biofilme e vai ter problema de retração gengival, de perda óssea, de perda de gengiva e, consequentemente, periimplantite, perda do implante a médio e longo prazo. Isso a literatura já é bem clara, já é bem discutido esse assunto e a gente sabe que a gente precisa evitar esses problemas. E para isso, o ideal não é tratar os problemas. O ideal, aí é mais uma dica para os colegas, o ideal não é se tratar problemas, e sim evitar que eles aconteçam. E hoje nós já temos ferramentas científicas para entender e saber o que a gente tem que fazer para não ter problemas lá na frente. Gente, olha só, a gente vai entrar vai estar acabando o tempo da live, mas só mostrando esse desenho para vocês entenderem o que é um protocolo de implantes, aonde que são colocados o planejamento de 6, 8 implantes e vem uma dentadura parafusada, se for de acrílico, ou pode ser de porcelana. Então, às vezes o paciente chega, um paciente ficou o tempo todo de dentadura, vários anos de dentadura, chega querendo colocar todos os dentes e passar fio dental. Nem sempre isso é possível se não for reconstruída. Às vezes tem que passar por uma reconstrução enorme, né, André? E Sim. isso leva um tempo, às vezes o paciente não quer esperar. E é essa prótesinha aí que vai finalizar a nossa pergunta final, que muitos me perguntaram. Implante dá mau hálito? Fala a verdade aí, André. Você até falou agora do biofilme. Implante não dá mau hálito. O que dá mau hálito é causas orais. O que dá mau hálito é dificuldade de higienização e acúmulo de biofilme e acúmulo de placa, restos alimentares. Então, esse tipo de prótese que ele mostrou é uma prótese que tem uma dificuldade maior para o paciente conseguir higienizar, mas é possível que ele higienize. Existem equipamentos, existem materiais, produtos que eles podem utilizar para higienizar essa prótese. Fio dentais especiais, escovas especiais, waterpick para fazer o jato. Não resolve somente o waterpick, precisa passar fio, precisa escovar. Com isso, é totalmente possível se evitar o mau hálito. Agora, se não conseguir fazer a higienização direito, aí é igual ao dente também. Se a gente não escovar os nossos dentes, não passar fio dental, nós vamos ter processo de decomposição de matéria orgânica com bactérias em boca e isso vai gerar mau hálito. Então, tanto as próteses sobre implantes quanto os dentes podem dar mau hálito desde que não sejam bem higienizados. Mas é possível, sim, higienizar todo tipo de prótese que for realizada sobre implantes. Na verdade, André, acontece aqueles casos que você realmente já pega de outro colega e às vezes nem é a higiene, é o implante também mal posicionado. Então, às vezes ele está muito profundo, a conexão, o intermediário ali não está bem adaptado. Isso sim, gente, pode causar mau hálito. Fica um gap, fica um espaço ali que entra comida, entra sujeira, mesmo o paciente cuidando. Então, por isso aí é interessante. Precisa ser refeito o processo, né? O tratamento. Isso, e ter o controle radiográfico, né? Você terminou o trabalho, pede lá a radiografia, e se é um caso que já veio pronto, você radiografar e ver, peraí. E igual o doutor André falou, incentivar a trocar. Se precisar trocar conexão, se precisar trocar implante para resolver o problema. Porque alguma coisa está acontecendo. Se o paciente está higienizando bem, se está tudo ok, alguma coisa está acontecendo que pode estar causando esse mau hálito, né, André? Isso, não foi o implante que deu mau hálito, né, Eliusa? Foi algum processo equivocado durante o tratamento
que gerou um problema que está dando mau hálito. Então, tem que ser revista essa questão. Uhum. Gente, olha só, vocês têm alguma dúvida? Foi assim um bate-papo mesmo. André, eu amei a sua participação, sempre aprendendo com você. Se vocês tiverem alguma dúvida, falar assim, olha, tem essa pergunta, quero que vocês estejam, nossos colegas, Ana Tereza, Ana Karina, pessoal da nossa turma, todos nos dando apoio, né, André? A Abração, Lília. pessoal. Ó, minha mãe disse que está com saudade de você. Um abraço, dona Jerusa. Quanto tempo, né? Essa pandemia nos afastou aí, mas vamos encontrar rapidinho. Gente, eu quero agradecer vocês, a participação, não é fácil. Eu falo aqui, como se diz, a gente abre mão de estar com a família para estar aqui. Mas eu creio assim, a partir do momento que tenha propósito, que nós queremos acrescentar na vida do outro, que seja o pouco que a gente sabe, o muito que o André acrescentou nessa live, muitas pessoas, pacientes, já pediram para deixar gravado, eu vou deixar. Porque assim, nós temos que compartilhar conhecimento, trocar informações e realmente orientar os pacientes, porque infelizmente alguns pacientes, eles vão pela onda, vão pelo modismo, vão pelo marketing, e é o que a gente fala para os nossos pacientes dia a dia, né, André? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu sou professor justamente por causa desse prazer de ensinar e de passar o que a gente sabe. E o melhor de ser professor é que você aprende muito mais do que ensina. Hoje aprendi bastante também. Espero que tenha ajudado as pessoas a tirarem suas dúvidas, entenderem algumas coisas. Foi bem legal, gostei muito. Foi um bate-papo bem tranquilo. E bom te ver também, que faz uns dias que eu não te vejo, né? Pelo menos aqui Pois é, no Instagram. é Manda um abraço para a verdade. família toda. Dona Jerusa, um abraço para a senhora, abraço a todos os colegas, gente. Foi um prazerão estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Gente, então eu vou despedir Karine. A Karine eu ainda consigo ver muito. Meu amor, olha, vamos nos despedir. Que vocês tenham uma noite abençoada. André, ó, muito obrigado mesmo. E vamos pensando em outros assuntos aí, porque o André, gente, ele tem muito para nos ensinar, tanto na parte de reabilitação. Acho que a nossa próxima vai ser de reabilitação, viu, André? Vai Tanto ser um na prazer. parte de reabilitação, quanto na parte de implantes, estamos à disposição. E foi um prazer estar com vocês. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos aí. Um bom descanso para todos. Um abraço.